Hallo Leute, alles klar? Mein Name ist Ralf, ich bin Deutschlehrer bei IBL. Hoje quero falar sobre a formação do passado em alemão. É um assunto muito importante, pois finalmente vai habilitar você e contar suas histórias do dia de ontem ou, por exemplo, do fim de semana passado. Então, é muito importante para fazer uma boa conversa. Então, vou explicar tudo para vocês. Vem comigo. O uso do passado em alemão não é tão complicado, não. Até eu acho ele mais fácil do que em português ou do que em espanhol. Então, vamos dar uma olhada. Normalmente, para falar sobre um acontecimento, uma ação no passado, é usado o perfect. O perfect é equivalente do pretérito perfeito em português. Na verdade, o nosso perfect é a forma que a gente usa na língua falada. O outro passado, o nosso imperfeito, que em alemão a gente chama o Präteritum, ou algumas gramáticas também chamam imperfect, é utilizado mais na escrita. Então, na verdade, a única diferença é esse uso, essa utilização da forma no passado. Então, na hora de falar, a gente usa o perfect e na escrita a gente usa o perfect. Por isso, então você vai ler nos livros, numa revista, no jornal, você vai provavelmente ler a narração, é tudo em pretéritum. Enquanto na narração ele utiliza a fala de uma pessoa, então essa fala fica no presente ou quando ele se refere ao passado, no perfect. Porém, em alemão, esses dois tempos, o nosso pretéritum e o perfect, o significado é exatamente igual. A única diferença é seu uso. Então, vamos dar uma olhada na formação. Para fazer o nosso perfect, o uso é um verbo composto, então eu tenho que usar um verbo auxiliar. Nesse caso, em alemão, pode ser o verbo ser, o verbo sein, ou o auxiliar haben, o verbo ter. E depois eu uso o verbo principal no particípio passado. Em alemão se chama Partizip 2. Portanto, para fazer uma frase, eu vou começando como verbo auxiliar, que é conjugado, e no final da frase vai aparecer o particípio passado. Só que o particípio passado, ele não é conjugado. Independente do sujeito, ele sempre fica inalterado. Então, vamos dar uma olhada quando a gente usa o auxiliar sein e quando a gente usa o auxiliar haben. Então, o sein eu uso como os verbos, como as ações que indicam uma locomoção. Então, um movimento em direção a algum lugar. Então, como os verbos gehen, fahren, fliegen, esses verbos que indicam movimento, eu uso o verbo sein. Ou pode ser também um verbo que indica mudança do estado. Então, o verbo levantar, eu estava deitado, eu me levantei. O verbo aufstehen, o verbo morrer, se estava vivo, morrer. Então, esses verbos que eu uso o auxiliar sein. O nosso auxiliar, o verbo auxiliar haben, então eu uso quando o verbo indica uma posição estática. Quer dizer, quando não tem
movimento em direção a um lugar. Também uso ele como os verbos modais e os verbos reflexivos. Isso significa que, com a maioria dos verbos, eu vou utilizar o nosso verbo haben. E o número onde eu uso o auxiliar sein é menor. Porém, é importante de não confundir isso, porque não é muito bom usando o verbo de movimento como verbo haben. Então, a estrutura da frase seria justamente o sujeito da frase, eu, você, ele, o verbo auxiliar conjugado, mais o complemento, e no final fica o particípio passado. Então, se eu tenho a frase, por exemplo, no presente, ich kaufe ein Auto, no passado, então, seria ich habe ein Auto gekauft. Eu comprei um carro. Ok? Então, vamos dar uma olhada nessa formação do nosso particípio. Dos verbos regulares, a formação é muito fácil, porque eu acrescento na frente o GE, tiro do nosso verbo no infinitivo o EN, o que permanece a gente chama radical do verbo, e acrescento um T. Então, do nosso verbo kaufen, acrescento o GE na frente, o T no final vira gekauft. Gekauft. Isso quando se trata de um verbo regular. Enquanto nos verbos irregulares, ele também recebe o GE na frente, mas vai terminar com EN. Então, o nosso verbo fahren, por exemplo, que na verdade já no presente ele apresenta uma mudança. Você lembra disso? Ich fahre, du fährst. Sie, es fährt. Então, é um verbo considerado irregular, e aí eu acrescento, ao invés de um T no final, um EN. Então, o verbo fahren, então, vira gefahren. Gefahren. Aliás, essa é a única maneira que você pode detectar, identificar um verbo irregular em alemão. Você olha para a terminação do particípio. Então, quando ele termina com T, é um verbo considerado regular. Quando ele termina com EN, é um verbo irregular. Então, como exemplo, como verbo irregular, então, ich bin nach Berlin gefahren. Lembrando que o verbo fahren exige auxiliar sein. Então, eu viajei, eu fui para Berlim, né? Ich bin nach Berlin gefahren. Nós temos nos nossos verbos irregulares, pode acontecer também uma mudança no seu radical. Então, pode ser no presente, alguns verbos já apresentam uma mudança, embora nem todo verbo irregular tem mudanças no presente, mas aqui o particípio ele também poderia ter um vogal mudado, né? Então, no verbo finden, o passado vira gefunden, e do verbo werfen vira geworfen, né? O finden, achar, encontrar, e o verbo werfen, jogar. Nós temos, além desses verbos regulares e irregulares, que também recebem, às vezes, os regulares em alemão, a expressão de verbos fracos, e os verbos irregulares, os verbos fortes. Temos também um grupo dos verbos chamado mistos. Então, eles são verbos considerados regulares, porque eles terminam com T, porém, eles sofrem uma alteração no
raiz. Então, aqui também pode ser que o verbo muda, como o verbo bringen, por exemplo, ele vira gebracht. É o verbo levar ou trazer, né? Ele vira gebracht. Ok? Então, vamos dar uma olhada que outros casos específicos do nosso particípio. Por exemplo, temos verbos que terminam com prefixo, como fer, o zer, o b, o er. Nesses verbos, eu não acrescento o ge na frente. Por exemplo, o nosso verbo verkaufen, eu não colocar ge na frente, então ele vira apenas verkauft. E alguns verbos, como o verbo vergessen, verbo esquecer, que ele não muda em nada comparado com o infinitivo. Temos também alguns verbos que terminam, quando eu tiro o en, ele termina com t ou d. Então, nesse caso, ele permanece ainda o e antes do t. Então, no nosso exemplo aqui, o verbo casar, então é heiraten. Então, se eu quero dizer ele se casou, então hat geheiratet. Geheiratet. Ok? Eu sei, tem muitas regras aí, você pensa, mas eu estou trazendo aqui todas as formas especiais. Então, tem outro exemplo aqui, quando nós temos os verbos que têm um prefixo separável. Você sabe, em alemão, quase todo verbo tem a possibilidade de acrescentar um prefixo na frente. E formando uma frase, esse prefixo se desloca e vai no final da frase. Então, aqui, por exemplo, o nosso verbo ligar é o verbo anrufen. No presente, numa frase presente, então esse an fica no final, uma frase, ich rufe dich an. Eu vou te ligar. E no passado, justamente o nosso ge, ele fica entre o prefixo e o raiz do verbo. Então, ele vira angerufen. Angerufen. Temos também alguns poucos verbos, né, que terminam com o iren. Então, nesse caso, por exemplo, do verbo studieren, o verbo estudar numa universidade. Esses verbos também, ele não coloca o ge na frente, então ele fica o studiert, para dizer eu estudei em Munique, então ich habe in München studiert. Ok? Então vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Por exemplo, mein Vater hat sein Auto verkauft. O meu pai vendeu seu carro. Oh, wir haben gestern viel Bier getrunken. Getrunken, verbo irregular, do nosso verbo trinken. Então, para dizer, ontem nós bebemos muita cerveja. Oh, sie hat die Kinder in die Schule gebracht. Ela levou as crianças para a escola. O outro exemplo, mein Freund ist nach Deutschland geflogen. Meu amigo viajou, ele foi para a Alemanha. Ok? Você entendeu o nosso perfect? Agora você vai poder contar as suas histórias, tudo bem? Então, até mais. Tchau, tchau.